dos produtos, dos serviços que aparecem no hype, um teve uma queda rápida e um outro do nada apareceu, geralmente não tem vida longa. Então a gente Falou tudo. É é isso, aquela coisa meteórica, né? Só que é o meteoro isso. caindo em algum lugar, né? É. Exatamente, se fosse um meteoro, um lançamento meteórico de um serviço ou de algum produto que a gente já consegue, que é onde, por exemplo, essa estratégia do meteoro é muito mais usado. Por exemplo, eu já uso um produto, então estou fazendo um lançamento de uma funcionalidade ou de alguma coisa que adicione ainda mais ali é, qualidade, experiência para o meu produto. Aí é a melhor dos investimentos ali para quando a gente pensa em crescimento. Mas quando a gente entra para tentar substituir algo que já é grande, já tem certo posicionamento no mercado, a gente entra muito assim, arriscando muito alto, no fim das contas. Então, quando a gente entra e a gente não sustenta, a gente não entrega valor, no final das contas é isso. E eu tenho uma percepção de, por exemplo, Clubhouse entrou muito também nessa linha. Então, a gente tem ali. Bem lembrado, Lucas. Sim, em 2020 chegou a pandemia, então eles estavam ali no início, então explodiram ali naquele contexto. Ficou uma febre por algumas semanas, todo mundo usava, todo mundo criava ali as suas salas, então depois isso diminuiu. E no final das contas, ali, a empresa que não soube gerir bem essa base de usuários que eles tinham ali, é, no dia a dia, ali nas operações. Então, quando a gente não entrega valor, quando a gente não está se atualizando, ainda mais em um momento de pandemia, e aí a gente tem um contexto ali de pandemia e tem um contexto pós-pandemia. Então, o que que a gente vai fazer nessa linha de contexto de muita gente, de comportamentos diferentes? O que que a gente vai entregar? Porque ali, no final das contas, a gente sabe que o pessoal estava em casa. E fora de casa, como é que a gente vai conseguir segurar ainda assim o nosso usuário ali? Então, essas atualizações que a gente diz que quando a gente deixa às vezes de dar um passo, ou de ver lá na frente algumas questões, não é por tentar, ou por ser classificado como um cara futurístico e tudo mais. É simplesmente fazer a sanidade ali dos processos do produto, dos processos do serviço, e como a gente consegue ainda manter ali um bom relacionamento, entregando valor a todo tempo, porque aí acontece algumas coisas nesse sentido. Aconteceu com o QU, e também um outro exemplo, o Clubhouse, que não conseguiu manter. Então, o U foi, inclusive, a vida foi ainda mais curta, se eu não me engano, porque o Sim, é. Clubhouse, eu acho que ainda não, que não continua existindo, mas não tem tanta fala, não tem hoje tanta margem no mercado quanto ali antes, na pandemia. Então, eu percebo que foi muito por hype. Então eu imagino que eu acho que o grande erro do QU foi se posicionar como um substituto direto ali do X hoje, né, que é o antigo Twitter. Então eu Sim, acho que quando a sim. gente, mesmo o mercado percebendo desse jeito, eu acho que de repente foi um erro ali eles se posicionarem como um player que vai bater de frente, até porque não tem muita margem. A gente tá falando de uma empresa que está há anos, que tem muito caixa ali, por exemplo, e de uma outra empresa que está surgindo agora, e de novo, nessa questão do hype, e não tem muito caixa, às vezes não tem muitos investidores ali sustentando. E aí, um outro ponto também, um outro exemplo, é o Instagram, que, por exemplo, não dava lucro e foi vendido por 1 bilhão. E foi ali 1 bilhão de dólares, no caso. Então, foi ali um unicórnio que tinha certas expectativas, mas, assim, no final das contas, ele entrou para um ecossistema ali do Facebook que uniu uma coisa à outra. Então, de repente, a grande questão ali do QU foi se posicionar como
poxa, o que eu quero entregar? Será que o meu diferencial vai ser as melhores fotos? Será que o meu diferencial vai ser uns stories? Ou será que o meu diferencial vai ser é, focar ali principalmente para live commerce, alguma coisa nesse sentido? Então não teve um posicionamento muito forte nesse sentido. De novo, sempre quando uma empresa entra no mercado se posicionando como substituta de outra, nossa, isso dificilmente vai dar certo. Isso não aconteceu com o Facebook, isso não aconteceu com o Instagram, isso não aconteceu com o WhatsApp, isso não. E assim, é, olhando um pouco para trás, a gente entende que talvez possa ter sido o mesmo processo do Orkut para o Facebook, mas aí a gente, se aprofundando um pouco mais, a gente entende que eram produtos, mas que entregavam valores diferentes. Então, quando a gente entende isso, poxa, são produtos que de repente ali estão competindo, mas eles entregam valores diferentes. Um é muito melhor do que o outro, beleza, faz sentido. Mas com o ele não, a gente não percebia essa diferença toda. Então, de novo ali, entrando como substituto, dificilmente dá certo. Esse é um Então, posicionamento, na minha opinião, muito, muito falho ali para entrar de cara no mercado. é o famoso produto Me Too, né? Eu também, né? E que se propõe apenas a copiar o outro. E aí tem uma coisa que além de ficar com essa, vamos dizer assim, esse posicionamento mais fraco, na medida em que eu estou só tentando copiar descaradamente, ocupar o espaço, o vácuo deixado, porque o outro, de alguma forma, o oficial está falhando. Tem uma coisa também que o público norte-americano não comprou, né? Acho que não sei nem se chegaram a saber do que se tratava. E aí, sim, é muito complicado. Talvez a rede social indiana tenha ficado ali, de um lado, blindada, espremida, porque não conseguiu acessar a América, e por outro lado, espremida por concorrentes ali chineses que devem ter uma força estrondosa, né? E aí ficou difícil, o Lucas, para o Cu se manter e infelizmente eles estão encerrando as suas atividades, mas que de qualquer maneira é o aprendizado também para o mercado indiano e uma baita experiência que eles tiveram, que isso certamente potencializa outras inovações daqui por diante. Eu estava tentando lembrar, você falou do Clubhouse, teve uma outra também que eu citei aqui outro dia, que estava em modinha também lá nos Estados Unidos, que era de áudio, mas que eu nunca mais ouvi falar. Eu esqueci o nome, agora não faço a menor ideia de como era o nome, mas além do Clubhouse, teve uma outra mais recente que estava também tentando se posicionar ali como uma rede social só para áudio. Que a gente até comentou aqui, eu brinquei, pô, imagina, você tem que não só ler comentários, como ouvir comentários, é um negócio pavoroso. Então, acho que meio que tá fadado ao fracasso, assim, porque a rede social acaba se tornando um espaço muito tumultuado, né? E aí, tumultuado para texto é uma coisa, agora, tumultuado para áudio, eu acho que a paciência das pessoas se esgota muito mais rapidamente, o Lucas. E, Eu acho. não, e é só complementar aqui que, inclusive, o pessoal tem falado bastante, né? Que agora o Spotify está cada vez mais com recursos de redes sociais, inclusive com comentários ali e algumas outras ferramentinhas que eles liberaram para se tornar mais parecido com uma rede social. Mas fala, complementa aí. Não, tudo que tem áudio geralmente é muito mais caro do que um software normal onde a gente só. Um produto normal onde a gente só digita texto.